Espírito Santo, anula toda a obra das trevas e traz paz ao meu lar. Oração poderosa. Neste instante em que seu coração procura respostas e sua mente tenta entender por que a paz parece tão distante, permita que estas palavras conduzam você a uma reflexão profunda sobre tudo aquilo que tem tentado enfraquecer suas forças nos últimos dias. Talvez você tenha sentido um peso invisível rondando seus pensamentos, uma inquietação que você não sabe explicar, mas que insiste em afetar seu descanso emocional e a estabilidade do seu lar. Há momentos em que o ambiente ao nosso redor parece carregar tensões silenciosas e, mesmo sem perceber, absorvemos cargas que não nos pertencem. É por isso que esta oração existe, para realinhar sua alma, fortalecer seu espírito e preparar seu coração para uma ação poderosa do Espírito Santo. Enquanto você ouve cada frase, permita que sua própria história seja confrontada pela verdade que liberta, pois aquilo que tenta desestabilizar você será enfrentado hoje com autoridade espiritual. A palavra diz em 2 Tessalonicenses 3,16: O Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Essa promessa toca diretamente o propósito deste momento, porque aquilo que está tentando roubar sua serenidade será arrancado pela presença daquele que pode transformar tudo ao seu redor. Por isso, fique até o final desta oração, pois o que está prestes a acontecer não será apenas palavras, mas uma intervenção profunda que alcançará áreas que você nem imaginava que precisavam ser restauradas. Prepare-se agora, pois o Espírito Santo está pronto para iniciar uma obra que anula toda a ação das trevas e traz paz verdadeira ao seu lar. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, buscando refúgio na tua autoridade que rompe estruturas ocultas e desarma forças que tentam se levantar contra meu lar. Peço que o Senhor percorra cada espaço desta casa com seu poder transformador, desfazendo pensamentos sombrios, anulando influências destrutivas e restaurando aquilo que foi abalado pelas pressões diárias. Coloco diante de ti tudo o que tem gerado inquietação, toda a atmosfera pesada que tenta aprisionar emoções, toda a intenção maligna que tenta se infiltrar silenciosamente, pedindo que o teu sopro renove, fortaleça e realinhe minha alma à tua vontade. Que a tua luz prevaleça onde a escuridão tenta se esconder. Que a tua presença seja escudo onde ameaças tentam se aproximar. Que o teu poder estabeleça ordem onde o caos tentou governar. Que o Senhor quebre agora toda seta emocional que tenta ser lançada contra esta casa, impedindo que pensamentos de medo, insegurança ou desânimo encontrem repouso dentro de mim ou daqueles que comigo habitam. Que cada sombra emocional seja expulsada pela força da tua verdade, trazendo clareza para decisões, equilíbrio para sentimentos e restauração para áreas que foram abaladas por lutas internas. Espírito Santo, toca nos lugares que ninguém vê, fortalece os pontos que o cansaço tenta fragilizar e desperta nova coragem dentro deste lar. Que toda palavra negativa, toda força contrária e todo peso espiritual percam efeito diante da tua presença, que tudo ilumina e tudo transforma. Peço que o Senhor anule influências invisíveis que insistem em criar tensões dentro desta casa. Sejam elas emoções confusas, opressões silenciosas ou ataques que tentam roubar a paz. Que nenhum ciclo de perturbação permaneça ativo. Que nenhuma raiz de angústia encontre espaço, que nenhuma intenção contrária ao propósito do Senhor consiga se estabelecer. Espírito Santo, ergue um escudo em volta deste lar, fortalecendo cada pessoa que aqui vive para que nenhuma obra sombria consiga abalar nossa estabilidade espiritual, emocional e familiar. Traz sabedoria para identificar ataques ocultos, sensibilidade para sentir a tua direção e serenidade para caminhar sob tua proteção.
Que a tua presença neutralize toda força que tenta gerar confusão entre esta família, desfazendo ruídos emocionais, afastando influências malignas e trazendo harmonia onde havia turbulência. Espírito Santo, estabelece paz nos diálogos, equilíbrio nos pensamentos, serenidade nas atitudes e unidade nos relacionamentos, impedindo que ações externas ou internas destruam o que o Senhor está construindo dentro deste lar. Que cada pessoa aqui receba o toque que restaura, cura, acalma e fortalece, fazendo com que a atmosfera desta casa se transforme completamente sob o teu governo. Peço que o Senhor revele e desfaça armadilhas espirituais que tentam atuar na sombra, impedindo o crescimento emocional, minando forças e sugando energias através de situações inesperadas. Que tudo o que tenta roubar tranquilidade seja confrontado pela tua autoridade. Que tudo o que tenta se esconder seja trazido à luz. Que tudo o que tenta controlar seja destruído pela tua grandeza. Espírito Santo, cobre este lar com uma paz tão profunda que nenhum ataque externo consiga penetrar. Que esta paz alcance portas, janelas, corredores e cada coração, criando um ambiente blindado contra todo tipo de investida contrária. Que o Senhor estabeleça agora um novo tempo sobre esta casa, um tempo de estabilidade, segurança, equilíbrio e leveza espiritual. Que a tua presença preencha cada pessoa com força renovada, dissipando cansaço, desfazendo opressões e trazendo vitalidade emocional. Espírito Santo, declaro que nenhuma obra das trevas permanecerá ativa neste lar, porque onde o Senhor está, nenhuma escuridão pode resistir. Que a tua paz se torne fundamento, escudo e proteção para todos que vivem aqui, conduzindo-nos a dias de descanso interior e confiança profunda na tua ação que nunca falha. Espírito Santo, eu apresento agora tudo o que tem tentado roubar a harmonia interna desta casa, pedindo que o Senhor alcance cada coração com uma calma capaz de reorganizar pensamentos e restaurar emoções fragmentadas. Venho diante de ti clamando para que toda inquietação silenciosa seja desfeita, toda ansiedade oculta seja tratada e todo sentimento perturbador seja substituído por estabilidade, ordem e serenidade. Que a tua presença envolva cada pessoa deste lar, trazendo um equilíbrio profundo que nenhuma circunstância terrena consegue oferecer. Que cada ambiente seja preenchido por uma paz firme, capaz de neutralizar tensões, acalmar tempestades internas e fortalecer áreas emocionais que estavam se desgastando com o passar dos dias. Espírito Santo, toca nas estruturas emocionais de quem mora aqui, alcançando lembranças, pensamentos e sentimentos que precisam ser realinhados. Remove pesos que foram acumulados pela rotina, pela pressão diária, por palavras que machucaram e por comportamentos que drenaram forças. Acalma a mente cansada, corrige a visão distorcida pelas batalhas, traz sobriedade para os pensamentos e cura o que foi ferido pela sobrecarga emocional. Que o Senhor restaure profundamente aquilo que ninguém consegue ver, mas que interfere diretamente nas reações, nos sentimentos e nas atitudes que surgem dentro desta família. Espírito Santo, peço que o Senhor elimine as influências invisíveis que tentam criar desentendimentos, frieza ou afastamento dentro desta casa. Que toda estratégia das trevas que tenta provocar mal-entendidos, gerar irritações desnecessárias ou semear percepções equivocadas seja completamente anulada. Traz clareza nas conversas, leveza nos relacionamentos e empatia nos diálogos, para que a paz não seja apenas um desejo, mas uma realidade presente em cada troca, em cada olhar e em cada palavra dita neste lar. Estabelece uma atmosfera onde o amor seja fortalecido e a compreensão prevaleça sobre qualquer conflito. Espírito Santo, percorre cada cômodo deste lar, dissipando sensações negativas que pesam no ar e substituindo-as por uma paz que acalma a alma.
Que nenhum ambiente carregue tensões espirituais que afetam o humor, o descanso ou a convivência familiar. Que o Senhor transforme os espaços onde há lágrimas, silêncio pesado ou aflição, trazendo esperança renovada para quem se sente esgotado emocionalmente. Libera uma atmosfera que favoreça descanso, saúde emocional e clareza espiritual, de modo que cada passo dentro desta casa seja acompanhado por tranquilidade e fortaleza interior. Espírito Santo, renova o interior de cada pessoa desta família, removendo marcas deixadas por palavras duras, gestos impensados ou momentos de impulsividade emocional. Traz cura para sentimentos que foram negligenciados e que, com o tempo, criaram sensações de distanciamento, tristeza ou irritabilidade. Que o Senhor promova reconciliação interior, alinhando mente e coração à tua verdade, para que ninguém carregue culpas antigas, pesos desnecessários ou dores que já deveriam ter sido superadas. Estabelece um novo ciclo emocional, onde a paz seja constante e a saúde emocional seja preservada. Espírito Santo, derrama sobre este lar um equilíbrio que protege contra tempestades emocionais e perturbações internas, blindando não apenas as paredes, mas também os corações que vivem aqui. Que cada pessoa desta família seja revestida de força emocional, estabilidade mental e serenidade espiritual para enfrentar desafios sem perder a sensibilidade, a harmonia e o autocontrole. Declaro que este lar será conhecido pela paz, pela leveza, pela união e pela força emocional que nasce da tua atuação contínua. Que a tua presença seja o alicerce que sustenta, fortalece e transforma cada vida que aqui repousa. Espírito Santo, peço que o Senhor neutralize agora toda influência oculta que tenta se aproximar deste lar, anulando presenças, intenções e movimentos que atuam no invisível para criar medo, perturbação ou confusão. Que a tua autoridade preencha cada espaço desta casa, desfazendo qualquer força que busque minar a paz, trazer insegurança ou manipular emoções silenciosamente. Derrama sobre cada ambiente um resplendor capaz de dissipar qualquer sombra espiritual e de trazer clareza onde a escuridão tenta se esconder. Que nada consiga se estabelecer dentro deste lar sem passar pelo teu crivo soberano, pois somente a tua presença tem o poder de governar esta casa. Espírito Santo, toca nos pensamentos das pessoas que vivem aqui, impedindo que sugestões malignas, sentimentos sem explicação ou sensações de peso se instalem na mente e criem riscos espirituais. Que cada ideia distorcida seja anulada, que cada medo sem origem seja expulso e que cada impressão negativa seja substituída por confiança, segurança e sobriedade. Peço que o Senhor cubra este lar com uma proteção que age diretamente no campo espiritual, impedindo que ataques mentais se transformem em portas abertas para perturbação emocional. Espírito Santo, percorre os bastidores espirituais desta casa, revelando e desfazendo tudo aquilo que tenta se infiltrar de forma silenciosa. Que nenhuma obra contrária permaneça oculta, que nenhuma força contrária permaneça ativa, e que nenhum plano preparado nas sombras encontre espaço para se cumprir. A tua luz é suficiente para desmascarar toda a atuação escondida, e a tua presença é forte o bastante para destruir qualquer semente plantada pelas trevas. Que todo movimento espiritual contrário seja paralisado e lançado longe, sem qualquer possibilidade de retorno. Espírito Santo, estabelece uma muralha invisível ao redor deste lar, impedindo que ataques espirituais tenham acesso ao coração, à mente e à rotina desta família. Que tudo aquilo que não vem de ti seja impedido na entrada, bloqueado no caminho e destruído antes mesmo de se aproximar. Peço que o Senhor coloque sentinelas espirituais ao redor desta casa, fortalecendo portas, janelas, corredores e todos os espaços que antes eram vulneráveis.
Que este lar seja marcado pela proteção que só o Senhor pode oferecer. Espírito Santo, silencia ruídos espirituais que tentam influenciar decisões, provocar agitação emocional ou criar sentimentos de conflito dentro deste lar. Que nada consiga manipular a atmosfera desta casa sem que o Senhor permita. Peço que o Senhor traga uma calma profunda, uma serenidade constante e uma estabilidade emocional que blindam cada pessoa contra pensamentos nocivos e impressões espirituais enganosas. Que toda confusão seja substituída por clareza, que toda agitação seja substituída por descanso e que toda percepção distorcida seja substituída pela verdade que vem do Senhor. Espírito Santo, governa cada detalhe da atmosfera deste lar, impedindo que qualquer influência maligna tenha espaço, voz ou domínio. Que a tua presença seja dominante, poderosa e inabalável, trazendo ordem ao que foi perturbado e luz ao que as trevas tentaram esconder. Declaro que este lar pertence ao Senhor e que nenhuma força contrária terá autoridade para permanecer. Que a paz se torne a linguagem desta casa, que a proteção seja o escudo constante e que a presença do Senhor seja a marca mais evidente em cada ambiente, em cada movimento e em cada instante vivido aqui. Quer que eu desenvolva o tópico 4 no mesmo padrão? Espírito Santo, renova agora a força espiritual deste lar, atravessando cada ambiente com um vigor que rompe limites, fortalece o interior e destrói ataques silenciosos que desgastam a alma. Peço que o Senhor toque profundamente o coração de cada pessoa desta casa, substituindo todo o cansaço acumulado por uma energia que nasce da tua presença. Que o desânimo que se arrasta pelos dias seja arrancado pela raiz e que a vitalidade espiritual renasça com intensidade, restaurando ânimo, clareza e disposição. Que nada consiga permanecer onde o Senhor coloca a sua mão, pois quando o Senhor age, toda fraqueza se transforma em força. Espírito Santo, fortalece a mente daqueles que se sentem oprimidos por pressões internas, por preocupações que tiram o sono, por batalhas que ninguém vê e por dilemas que se repetem como um ciclo difícil de quebrar. Que cada pessoa deste lar receba agora uma renovação tão profunda que até as áreas mais fragilizadas sejam restauradas. Derrama coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado, equilíbrio para lidar com o invisível e maturidade espiritual para discernir o que antes era confusão. Que nenhum ataque emocional consiga fazer morada onde a tua força se estabelece. Espírito Santo, anula as investidas silenciosas que drenam energia espiritual, emocional e mental, impedindo que este lar avance plenamente. Que toda força contrária que tenta desestabilizar a fé, corroer a esperança ou enfraquecer a confiança seja removida pelo poder da tua presença. Que nenhum ataque que veio para desgastar tenha continuidade, que nenhuma opressão encontre espaço para se fortalecer e que nenhuma perturbação consiga operar sem ser confrontada pela tua autoridade. Que este lar seja sustentado por uma força que não oscila, uma força que vem do alto. Espírito Santo, desperta uma nova resistência dentro desta casa, uma resistência que não depende da força humana, mas da capacidade do Senhor de erguer soldados espirituais onde antes havia vulnerabilidade. Que cada pessoa deste lar seja revestida de perseverança para não desistir diante das provações, nem se abalar com os ataques que tentam se aproximar. Que o Senhor transforme cada fraqueza em maturidade, cada queda em aprendizado e cada luta em fortalecimento. Que a firmeza espiritual seja tão sólida que nada consiga arrancar este lar da tua presença. Espírito Santo, traz equilíbrio para as emoções abaladas, serenidade para as mentes agitadas e estabilidade para os corações cansados. Que tudo aquilo que tirava o foco, que enfraquecia a fé, que drenava a energia e que trazia inquietação, seja desfeito agora.
Peço que o Senhor renove completamente as forças internas, para que cada pessoa deste lar consiga continuar sua caminhada sem carregar pesos que não pertencem a elas. Que a tua presença seja fonte de descanso genuíno, fortalecendo de dentro para fora e restaurando a paz que o inimigo tentou roubar. Espírito Santo, estabelece sobre este lar um nível de força que impede qualquer obra das trevas de prosperar. Que a tua presença seja nossa fortaleza, nosso escudo e nosso sustentador em dias difíceis. Declaro que toda fraqueza é substituída por vigor, toda confusão é substituída por clareza e toda perturbação é substituída por paz. Que este lar seja conhecido pela força que nasce da tua ação contínua e que a tua presença seja percebida em cada detalhe, fortalecendo, restaurando e protegendo cada vida que aqui habita. Espírito Santo, fortalece agora cada decisão tomada dentro deste lar, iluminando caminhos que antes pareciam confusos e trazendo direção onde existia dúvida. Peço que o Senhor transforme cada escolha em um passo seguro, guiado pela tua sabedoria que nunca falha. Que pensamentos precipitados sejam substituídos por discernimento, que impulsos emocionais sejam trocados por equilíbrio e que a tua voz se torne a referência principal antes de qualquer movimento. Que cada pessoa desta casa aprenda a caminhar com confiança, sabendo que o Senhor está conduzindo e afastando trilhas perigosas que antes pareciam atrativas. Espírito Santo, guia cada plano, cada projeto e cada intenção que nasce no coração dos que vivem aqui, direcionando tudo para o propósito certo e bloqueando escolhas que poderiam gerar frustração ou queda espiritual. Que o Senhor intervenha antes que qualquer decisão equivocada se transforme em prejuízo emocional, financeiro ou familiar. Peço que o Senhor coloque sabedoria em cada passo, trazendo clareza para enxergar além do momento presente e compreender o que realmente agrega e o que precisa ser abandonado. Que todo engano seja exposto e toda verdade seja revelada. Espírito Santo, afasta desta casa toda influência que tenta conduzir decisões a caminhos de sofrimento, confusão ou desgaste. Que nenhuma sugestão mal intencionada tenha poder de se instalar na mente ou no coração de alguém deste lar. Que escolhas feitas sob pressão, medo ou ansiedade sejam substituídas por escolhas firmes, conscientes e alinhadas ao teu propósito. Que o Senhor fortaleça cada pessoa aqui para não cair em manipulações, ilusões emocionais ou armadilhas espirituais preparadas para roubar paz e estabilidade. Espírito Santo, revela o que está oculto por trás de cada oportunidade que surge, mostrando se há risco, se há propósito, se há proteção ou se há perigo. Que cada porta aberta seja cuidadosamente analisada pela tua luz e que cada porta fechada seja aceita com maturidade, reconhecendo que o Senhor enxerga além do que podemos ver. Peço que o Senhor remova vendas espirituais e derrame discernimento apurado, capaz de identificar caminhos corretos, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Que nada nos desvie da rota que o Senhor preparou. Espírito Santo, direciona decisões internas também, aquelas que envolvem perdão, diálogo, reconciliação e mudança de postura dentro desta família. Que cada pessoa aqui receba força emocional para entender o que precisa ser ajustado, coragem para agir com sabedoria e humildade para reconhecer erros quando necessário. Que as decisões tomadas dentro deste lar não gerem rupturas, mas crescimento, não produzam feridas, mas cura, não criem distâncias, mas aproximação verdadeira. Que o Senhor governe até mesmo as escolhas que fazemos em silêncio, dentro de nossos pensamentos. Espírito Santo, sela este lar com uma sabedoria que direciona, protege e fortalece. Que cada pessoa aqui viva guiada pela tua verdade, caminhando em passos seguros e escolhas alinhadas ao melhor que o Senhor preparou.
Declaro que toda decisão será iluminada, toda rota será esclarecida e todo caminho será protegido pelo teu poder. Que este lar seja conhecido pela direção certa, pelos passos firmes e pela paz que nasce quando o Senhor governa nossas escolhas, transformando incertezas em segurança e dúvidas em convicção. Espírito Santo, elimina agora toda presença que atua no invisível com a intenção de roubar alegria, enfraquecer vínculos familiares e desgastar a esperança dentro deste lar. Que tudo aquilo que tenta se aproximar para causar tensão, irritação, tristeza ou frieza seja completamente desfeito pelo teu poder. Que nenhuma entidade maligna, nenhuma força contrária e nenhuma influência espiritual perturbadora encontre espaço para operar nesta casa. Peço que o Senhor limpe o ambiente emocional, reorganize a atmosfera espiritual e estabeleça uma proteção tão firme que nada consiga ultrapassar o limite que o Senhor determina. Espírito Santo, toca profundamente o interior de cada pessoa desta família, removendo sentimentos que foram plantados pela ação oculta das trevas e que têm gerado cansaço emocional, peso na mente e sensações inexplicáveis de desânimo. Que todo abatimento originado por ataques espirituais seja destruído agora. Que cada pensamento pesado se dissipe como poeira diante da tua presença. Que cada emoção enfraquecida seja restaurada pela tua força. Declaro que nenhum tipo de manipulação espiritual terá poder sobre esta casa, porque o Senhor governa cada detalhe com autoridade e soberania. Espírito Santo, afasta toda influência que tenta provocar conflitos sem motivo, discussões desnecessárias, frieza nos diálogos ou distanciamentos emocionais. Que todo espírito de divisão, discórdia ou irritabilidade seja expulso pelo teu poder, restaurando a harmonia que foi abalada. Que o Senhor cure feridas internas causadas por palavras, atitudes ou percepções distorcidas e que traga sensibilidade aos sentimentos de cada pessoa desta casa. Que a tua presença preencha os espaços onde a treva tentou criar ruídos, impedindo que qualquer ataque prospere. Espírito Santo, neutraliza agora todas as estratégias ocultas que têm tentado operar na madrugada, nos momentos de silêncio ou nos instantes de vulnerabilidade emocional. Que nenhum ataque noturno, nenhuma perturbação espiritual e nenhuma energia contrária consiga agir enquanto esta família descansa. Estabelece um escudo ao redor de cada quarto, protegendo sonhos, pensamentos e emoções durante o sono. Que cada pessoa acorde renovada, fortalecida e livre de qualquer influência negativa que tentou agir no período da noite. Espírito Santo, restaura o brilho espiritual que algumas pessoas desta casa perderam devido às pressões invisíveis que os desgastaram. Que o Senhor devolva a motivação de viver, de sonhar, de avançar e de acreditar novamente. Que o Senhor fortaleça o ânimo, reacenda a fé e renove a coragem daqueles que foram atingidos por ataques que nem sabiam explicar. Que a tua presença traga uma alegria pura, uma esperança consistente e uma paz tão profunda que nenhuma influência sombria consiga apagar. Espírito Santo, sela este lar com uma serenidade incontestável, blindando cada pessoa contra ataques externos e internos. Que a tua presença seja constante, poderosa e perceptível, criando um ambiente leve, seguro e espiritualmente protegido. Declaro que nenhuma obra das trevas terá acesso, nenhuma perturbação permanecerá ativa e nenhuma influência maligna encontrará morada aqui. Que este lar seja marcado pela tranquilidade, pela união, pelo equilíbrio e pela paz que nasce exclusivamente da tua atuação contínua e inabalável. Espírito Santo, ilumina agora cada canto deste lar, desfazendo toda a escuridão que tenta se esconder em detalhes que muitas vezes passam despercebidos.
Que a tua luz percorra portas, janelas, corredores e ambientes que carregam lembranças difíceis, sentimentos reprimidos ou tensões emocionais acumuladas. Que nenhuma sombra espiritual consiga permanecer onde a tua presença se instala, pois onde o Senhor brilha, não existe espaço para perturbação, medo ou influências ocultas. Que cada pessoa desta casa sinta o toque dessa luz que expõe o que precisa ser curado, restaura o que foi ferido e transforma o que parecia sem solução. Há áreas desta casa que guardam histórias silenciosas, momentos complexos e cargas espirituais que nem sempre são compreendidas, mas que afetam o ambiente e o emocional das pessoas que vivem aqui. Por isso, peço que tudo aquilo que estava escondido, esperando uma brecha, seja trazido à superfície e destruído pela autoridade do Senhor. Que nenhuma força sombria consiga manipular a atmosfera desta casa, nem influenciar sentimentos ou comportamentos. Que o Senhor torne visível o que antes era oculto, rompendo cadeias silenciosas que tentavam enfraquecer esta família às escondidas. Espírito Santo, toca profundamente na atmosfera espiritual desta casa, purificando o ar carregado, dissipando tensões e desfazendo interferências que tentam operar no invisível. Que toda energia pesada seja substituída por leveza, que toda pressão interna seja eliminada e que todo ciclo de perturbação deixe de existir agora. Que o Senhor estabeleça uma presença tão forte que qualquer movimento contrário seja automaticamente barrado. Que cada canto desta casa se torne território seguro, protegido e blindado contra toda obra das trevas. Espírito Santo, revela intenções escondidas, acordos espirituais feitos sem percepção e influências que tentam agir nas brechas emocionais desta família. Que nenhuma força maligna permaneça camuflada, que nada consiga enganar, distorcer ou manipular. Que tudo aquilo que atua por trás de discussões, irritações repentinas, tristezas sem motivo ou peso inexplicável seja trazido à luz e destruído imediatamente. Que o Senhor coloque ordem onde havia confusão, clareza onde havia dúvida e cura onde havia feridas silenciosas. Espírito Santo, toma domínio espiritual desta casa, substituindo preocupação por segurança, fragilidade por firmeza e perturbação por paz. Que cada pessoa aqui receba sensibilidade espiritual para perceber quando algo está fora do lugar, força para resistir ao que tenta se aproximar e sabedoria para não aceitar influências que não vêm do Senhor. Que o ambiente desta casa seja tão iluminado pela tua presença que nenhuma força sombria tenha coragem de cruzar suas portas. Que tudo o que antes trouxe desequilíbrio seja neutralizado pela tua presença constante. Espírito Santo, declara nova atmosfera sobre este lar, onde a luz prevalece, onde a proteção se fortalece e onde a paz se estabelece de forma permanente. Que esta casa seja reconhecida como um território onde o mal não toca, onde o medo não governa e onde a tua presença ocupa cada espaço com autoridade inquebrável. Que toda obra das trevas seja aniquilada e que a luz do Senhor permaneça brilhando dia e noite, trazendo descanso, esperança, segurança e uma paz que sustenta cada coração que vive aqui. Espírito Santo, restaura agora cada relacionamento dentro deste lar, tocando áreas que foram feridas por palavras impensadas, silêncios prolongados ou emoções mal resolvidas. Que o Senhor atravesse barreiras emocionais criadas pelo tempo, cure ressentimentos guardados e desfaça percepções equivocadas que afastaram corações que antes caminhavam em unidade. Peço que o Senhor reconstrua com sabedoria o que foi abalado, trazendo entendimento, sensibilidade e disposição para dialogar com maturidade. Que cada pessoa desta casa sinta a tua atuação, ajustando o que parecia irreconciliável, devolvendo harmonia ao convívio e força aos vínculos que estavam enfraquecidos. Muitas vezes,
Conflitos familiares não nascem de grandes problemas, mas de pequenas feridas que foram ignoradas, mal interpretadas ou acumuladas até se tornarem pesadas demais. Por isso, peço que o Senhor alcance agora as raízes de cada desentendimento, arrancando mágoas silenciosas, medos não expressos e inseguranças que foram se alojando no íntimo. Que nenhuma lembrança dolorosa tenha poder de manter corações distantes. Que nenhuma experiência negativa continue ditando comportamentos. Que nenhuma marca antiga continue moldando a rotina emocional desta casa. Que o Senhor estabeleça um novo ciclo de compreensão e reconciliação. Espírito Santo, toca nas emoções daqueles que se sentem isolados, mesmo estando perto, permitindo que eles encontrem espaço para expressar suas dores sem medo de julgamento. Que o Senhor promova dentro desta casa um ambiente de escuta, empatia e acolhimento, onde cada pessoa possa falar e ser compreendida, sem que suas palavras sejam usadas como arma ou motivo de atrito. Peço que o Senhor cure timidez emocional, desfaça resistências internas e alivie tensões que impedem o diálogo verdadeiro. Que o Senhor faça florescer a capacidade de sentir, compartilhar e perdoar. Muitas distâncias familiares surgem por falta de entendimento sobre o que o outro enfrenta, pensa ou sente. Por isso, peço que o Senhor traga aos membros desta família uma visão mais profunda, sensível e amorosa do coração uns dos outros. Que eles percebam intenções, compreendam fragilidades e reconheçam necessidades emocionais que antes eram ignoradas. Que o Senhor remova posturas rígidas, derrube barreiras internas e transforme comportamentos que produzem afastamento. Que a empatia substitua julgamentos e que a acolhida substitua frieza. Espírito Santo, restaura vínculos afetivos desgastados por rotinas pesadas, preocupações acumuladas e pressões externas que interferem no ambiente interno da casa. Que o Senhor traga leveza onde havia tensão, paz onde havia cansaço e proximidade onde o afastamento parecia inevitável. Peço que o Senhor conduza esta família a um novo tempo de afeto, carinho e respeito, fazendo com que cada pessoa se sinta valorizada, percebida e amada dentro deste lar. Que nenhum membro desta casa carregue sozinho pesos emocionais que podem ser compartilhados com maturidade e compreensão. Espírito Santo, estabelece reconciliação onde antes havia distância, aproximação onde antes havia frieza e cura onde antes havia feridas. Que este lar seja marcado por laços fortes, conversas sinceras e relacionamentos sustentados pela tua presença. Declaro que nenhum ataque das trevas conseguirá romper os vínculos restaurados pelo Senhor. Que cada pessoa desta família seja envolvida por um amor renovado, por uma paz profunda e por um sentimento de unidade que nasce da tua atuação real e transformadora. Espírito Santo, concede agora firmeza espiritual a cada membro desta família, fortalecendo o coração daqueles que têm sido alvos de ataques constantes, pensamentos negativos e pressões invisíveis. Que o Senhor coloque uma força interior capaz de resistir a qualquer investida das trevas, impedindo que medos, inseguranças ou preocupações assumam o controle da mente ou do ambiente. Peço que o Senhor estabeleça sobre esta casa uma resistência inabalável, criando um escudo espiritual que impede a entrada de influências destrutivas e protegendo cada decisão, cada sentimento e cada passo dado por aqueles que vivem aqui. Existem momentos em que a batalha espiritual se intensifica sem aviso, trazendo cargas emocionais que parecem vir do nada, tentando desgastar a fé, abalar a esperança e enfraquecer a confiança no Senhor. É por isso que peço que agora toda pessoa nesta casa receba vigor, sensatez e estabilidade espiritual. Que
Que o Senhor desfaça confusões internas, paralisia ataques mentais e dissolva tempestades emocionais que tentam ocupar o espaço onde a paz deveria habitar. Que a verdade do Senhor silencie mentiras internas que insistem em se levantar. Espírito Santo, reforça os limites espirituais deste lar, impedindo que qualquer tipo de influência externa consiga penetrar nas emoções desta família. Que conversas carregadas, ambientes negativos, pessoas mal intencionadas ou atmosferas espiritualmente pesadas não tenham acesso ao interior desta casa. Que o Senhor proteja portas que foram abertas sem perceber, fechando brechas que dariam espaço para desgaste espiritual. Que a tua presença se torne a fortaleza que guarda e sustenta cada membro desta família diante de qualquer tentativa de perturbação. Muitas vezes, a guerra espiritual atinge as emoções de forma sutil, trazendo desânimo repentino, irritação sem sentido, cansaço exagerado ou sensação de peso que não se explica. Por isso, peço que o Senhor fortaleça as emoções desta família com maturidade espiritual, discernimento e resistência. Que cada pessoa consiga identificar quando algo não é natural, quando a tristeza não é emocional, mas espiritual, quando o cansaço não é físico, mas uma pressão das trevas tentando impedir o avanço. Que o Senhor abra os olhos espirituais desta casa. Espírito Santo, fortalece palavras e atitudes para que ninguém aqui seja facilmente abalado por ofensas, provocações ou situações externas. Que cada coração se mantenha firme, mesmo diante de provocações, injustiças ou ambientes carregados que tentam roubar a paz interna. Peço que o Senhor dê equilíbrio emocional, estabilidade espiritual e força interior para resistir àquilo que tenta desestabilizar relacionamentos, rotinas ou a própria fé. Que cada pessoa desta casa seja revestida de coragem e lucidez. Espírito Santo, declara agora sobre este lar uma blindagem espiritual completa, protegendo mentes, emoções, amizades, decisões e caminhos. Que nenhum ataque dos inimigos prospere, que nenhuma palavra maldita tenha força e que nenhuma intenção contrária encontre espaço. Que toda força destrutiva seja anulada e que cada membro desta família seja fortalecido com uma resistência inabalável. Que este lar se torne referência de equilíbrio, proteção, maturidade espiritual e paz interior sustentada pelo Senhor. Espírito Santo, sela agora esta casa com uma tranquilidade que não se abala por circunstâncias, ruídos externos ou pressões ocultas. Que a tua paz governe cada ambiente deste lar, estabelecendo uma proteção emocional tão intensa que nenhuma tempestade consiga penetrar. Peço que o Senhor cubra portas e janelas com um descanso que acalma a mente, envolve o coração e traz segurança aos que aqui vivem. Que toda perturbação invisível seja removida e substituída por uma serenidade profunda que se torna perceptível em cada detalhe da atmosfera desta casa. Em muitos momentos, a turbulência que sentimos não nasce do lado de fora, mas das pequenas fissuras espirituais que permitimos sem perceber. É por isso que peço que o Senhor feche agora as brechas emocionais e espirituais que permitiram a entrada de cansaço, tensão, agitação ou inquietação. Que todo resíduo de preocupação seja desfeito e que cada pessoa deste lar consiga experimentar uma calma capaz de restaurar pensamentos e alinhar sentimentos. Que o Senhor estabeleça um tempo de silêncio produtivo, onde a alma encontra descanso e o espírito encontra direção. Espírito Santo, remove o excesso de carga emocional que tem impedido este lar de viver em paz. Que todo o peso acumulado ao longo dos dias, todo conflito não resolvido, toda expectativa frustrada e toda inquietação interna sejam retirados agora pela tua presença. Peço que o Senhor limpe o interior de cada pessoa desta família, trazendo leveza onde havia tensão, equilíbrio onde havia desequilíbrio e sossego onde antes havia aflição.
Que cada coração deste lar seja tocado por uma paz que supera todo o entendimento. Aquieta também, Senhor, as influências externas que têm tentado perturbar a harmonia desta casa. Conversas carregadas, ambientes pesados, pessoas que trazem inquietação ou situações que drenam energia não terão poder sobre este lar. Que nenhuma turbulência emocional externa encontre eco dentro desta família. Que cada pessoa aqui tenha discernimento para filtrar o que entra, coragem para recusar o que traz perturbação e maturidade para preservar aquilo que fortalece. Que o interior desta casa se torne um refúgio seguro e protegido contra qualquer tipo de interferência nociva. Espírito Santo, organiza as emoções internas, pacificando pensamentos que correm em excesso, silenciando vozes internas que geram preocupação e reordenando a mente para que a paz seja prioridade. Que o Senhor restaure o descanso dos que têm perdido noites de sono, trazendo uma tranquilidade tão profunda que o coração consiga repousar sem medo. Que a serenidade substitua a inquietação e que a confiança tome o lugar da ansiedade. Que cada pessoa desta casa sinta uma estabilidade emocional que não oscila conforme o dia, mas permanece porque vem do Senhor. Espírito Santo, sela definitivamente este lar com uma paz duradoura, blindando cada coração contra tormentas internas e externas. Que esta casa seja conhecida pela calma que se sente ao entrar, pelo equilíbrio que se percebe ao permanecer e pela segurança emocional que sustenta cada membro da família. Que nada consiga violar a serenidade que o Senhor está estabelecendo aqui. Declaro que este lar viverá um tempo de descanso profundo, onde a tua paz será o alicerce, a proteção e o escudo que mantém tudo firme, leve e seguro. Espírito Santo, derrama agora sobre este lar uma sabedoria que ultrapassa toda lógica humana, permitindo que cada pessoa consiga perceber sinais de perigo antes que eles se aproximem. Que o Senhor aguce o discernimento espiritual desta família, revelando intenções ocultas, movimentos destrutivos e ataques silenciosos que tentam agir pelas sombras. Peço que o Senhor fortaleça a percepção interior, tornando cada membro desta casa atento às ciladas que o inimigo prepara e sensível à tua direção que sempre aponta o caminho seguro. Que nenhuma ameaça passe despercebida, nenhum engano seja confundido com verdade e nenhuma armadilha seja ignorada. Há muitas situações que se aproximam disfarçadas de oportunidades, mas carregam intenções que ferem, enfraquecem e desviam. Por isso, peço que o Senhor traga clareza para identificar o que vem para abençoar e o que vem para destruir. Que esta família não seja enganada por palavras doces, ambientes sedutores ou decisões aparentemente inofensivas. Que tudo aquilo que tenta se infiltrar no emocional, no espiritual ou no ambiente desta casa seja percebido antes que encontre espaço. Que o Senhor abra os olhos e mostre o que está por trás de cada escolha, cada pessoa e cada caminho. Espírito Santo, protege a mente desta família contra ideias manipuladas, sugestões negativas e pensamentos induzidos que tentam desviar o foco, gerar medo ou causar desequilíbrio. Que o Senhor estabeleça uma proteção mental capaz de impedir que influências externas dominem sentimentos internos. Que nenhum ataque psicológico, nenhuma palavra lançada com intenção maligna e nenhuma energia destrutiva tenha poder de se instalar na mente de quem vive aqui. Que cada pessoa desta casa pense com clareza, sinta com equilíbrio e decida com sabedoria. Existe um caminho seguro preparado pelo Senhor, mas muitas vezes as distrações espirituais tentam tirar os olhos da direção correta. Por isso, peço que o Senhor traga sensibilidade para reconhecer quando algo não vem de ti, quando uma paz falsa tenta se passar por conforto, quando uma oportunidade tenta se apresentar como resposta, mas carrega perigo.
Que o coração desta família não se precipite, não se confunda, não se perca em ilusões, mas permaneça centrado na tua voz, que sempre aponta o melhor caminho. Espírito Santo, revela intenções verdadeiras por trás de pessoas, ambientes e situações que se aproximam deste lar. Que nada fique encoberto diante da tua presença, que nenhuma mentira permaneça escondida e que nenhuma falsidade seja tratada como confiança. Que os membros desta família saibam identificar quando alguém carrega peso espiritual, quando traz perturbação emocional ou quando se aproxima com objetivos que não são puros. Que o Senhor remova toda a ingenuidade espiritual e vista esta casa com uma maturidade capaz de discernir o que muitos não conseguem enxergar. Espírito Santo, estabelece definitivamente um ambiente de sabedoria, proteção e lucidez dentro deste lar. Que cada passo seja guiado pela tua verdade, cada decisão seja filtrada pela tua direção e cada caminho seja iluminado pela tua presença. Declaro que esta casa não será enganada, não será confundida, não será capturada por ciladas ocultas. Que cada pessoa desta família receba discernimento, entendimento e visão espiritual ampliada. Que este lar permaneça firme, protegido e consciente, vivendo sob a proteção constante daquele que enxerga tudo e revela tudo no tempo certo. Espírito Santo, guarda agora esta casa contra todo levante oculto que tenta agir de forma sorrateira, neutralizando ataques que surgem de lugares inesperados e intenções escondidas que buscam enfraquecer nossa paz. Que o Senhor cerque esta família com uma proteção que vai além do que os olhos podem ver, bloqueando movimentos contrários e desfazendo estratégias espirituais criadas para gerar perturbação, desgaste emocional ou desequilíbrio. Peço que o Senhor coloque um escudo ao redor deste lar, impedindo que qualquer força sombria ultrapasse os limites definidos pela tua autoridade. Que cada ambiente seja marcado pela segurança que vem do alto. Há momentos em que ataques se manifestam de forma sutil, através de mudanças repentinas no ambiente, tensões que surgem sem motivo ou sensações de peso que não pertencem à rotina desta casa. Por isso, peço que tudo aquilo que tenta se aproximar seja imediatamente discernido e destruído pela tua presença. Que nenhum tipo de energia contrária encontre brecha para atuar e que qualquer intenção maligna se desfaça antes mesmo de tocar as emoções desta família. Que a proteção do Senhor seja tão intensa que toda investida contrária seja identificada e anulada. Espírito Santo, sustenta emocionalmente cada pessoa deste lar, para que nenhuma pressão externa consiga afetar o interior da casa. Que conversas pesadas, ambientes negativos ou pessoas carregadas espiritualmente não tenham poder de desestabilizar o ambiente familiar. Que cada membro desta família receba força para rejeitar aquilo que tenta enfraquecer, resistir ao que tenta confundir e permanecer firme diante de qualquer tentativa de desgaste. Que o Senhor coloque sobriedade na mente, paz no coração e equilíbrio nas emoções. Existe um cuidado profundo que só o Senhor pode oferecer, cobrindo áreas da vida que nem sempre conseguimos proteger sozinhos. Por isso, peço que o Senhor envolva este lar em uma proteção que alcança pensamentos, sentimentos, decisões e caminhos. Que o mal não encontre espaço, que a perturbação não encontre ambiente e que o medo não encontre morada. Que tudo aquilo que tenta crescer no invisível seja cortado pela raiz, impedindo que crie influência ou alcance áreas vulneráveis dentro desta família. Espírito Santo, fortalece a convivência nesta casa, trazendo leveza onde havia preocupação, esperança onde havia angústia e firmeza espiritual onde havia vulnerabilidade. Que o Senhor estabeleça aqui uma paz estável, que não se abala com notícias ruins, com tensões externas ou com movimentos espirituais contrários.
Que cada pessoa deste lar sinta segurança ao acordar, proteção ao caminhar e descanso ao deitar, sabendo que o Senhor vigia cada detalhe da rotina. Espírito Santo, faço agora esta declaração: nenhuma força oculta prevalecerá, nenhuma obra contrária terá continuidade e nenhum ataque espiritual terá êxito contra este lar. Que a tua paz seja o alicerce que sustenta, a muralha que protege e a presença que transforma cada dia vivido nesta casa. Declaro que este lar está guardado, firmado, protegido e sustentado pelo Senhor, e que nada conseguirá romper aquilo que foi colocado sob tua autoridade. Aqui reina a paz inabalável que só a tua presença pode conceder. Espírito Santo, rompe agora todo cerco espiritual que tenta se formar ao redor deste lar, desfazendo intenções ocultas, movimentos das trevas e ataques silenciosos que tentam avançar contra esta família. Que o Senhor destrua estratégias preparadas nas sombras, desmonte planos que visam roubar paz e anule qualquer força que tenta cercar as emoções, os relacionamentos e o ambiente interno desta casa. Que a tua presença abra caminho onde o inimigo tentou erguer barreiras, fortalecendo os limites espirituais e restaurando o equilíbrio que havia sido afetado. Que nenhum cerco permaneça ativo onde o Senhor estabelece liberdade. A espiritualidade do lar muitas vezes é atacada por pressões que surgem sem explicação. Sentimentos de angústia repentina, peso emocional, discussões que aparecem sem motivo ou pensamentos que se intensificam de forma exagerada. Por isso, peço que o Senhor quebre agora todo ataque que estava tentando crescer de maneira silenciosa. Que nada tenha poder de dominar atmosferas, manipular emoções ou influenciar comportamentos. Que o Senhor destrua toda tentativa de invasão espiritual, antes mesmo que ela consiga se manifestar. Espírito Santo, estabelece um círculo de proteção constante ao redor desta casa, guardando portas, janelas, paredes e cada detalhe que compõe este lar. Que nenhuma presença maligna consiga atravessar a tua barreira, que nenhuma força contrária encontre abertura para se aproximar e que nenhuma energia espiritual negativa consiga se manter diante da tua autoridade. Que o Senhor coloque sentinelas espirituais ao redor deste lar, bloqueando completamente qualquer tentativa de aproximação do mal. Há ataques que se levantam contra o emocional, tentando desgastar aos poucos, enfraquecer relacionamentos, desanimar o coração e abalar a fé. Por isso, peço que o Senhor fortifique agora a estrutura interna desta família, trazendo estabilidade às emoções, firmeza ao espírito e clareza à mente. Que o Senhor ajude cada pessoa a discernir o que não vem de ti, rejeitar o que tenta oprimir e resistir ao que tenta confundir. Que esta casa seja um ambiente firme, protegido e guardado contra qualquer oscilação provocada por forças espirituais contrárias. Espírito Santo, fecha caminhos que o inimigo tentou abrir, cancela conexões espirituais que estavam sendo usadas como brecha e desfaz toda a comunicação das trevas que tentava se estabelecer contra este lar. Que toda rota maligna seja cortada, toda porta indevida seja fechada e toda influência contrária seja apagada. Que este lar seja preservado em todas as áreas, emocional, espiritual, mental e familiar, e que nada consiga ultrapassar a proteção do Senhor. Espírito Santo, declaro que nenhum cerco voltará a se formar, nenhuma força contrária encontrará espaço e nenhum ataque conseguirá prosperar. Que este lar permaneça blindado, firme e seguro, coberto por um manto de proteção permanente que impede avanços das trevas e sustenta a paz diariamente. Que cada pessoa desta casa viva com confiança, sabendo que está guardada pela presença que tudo vê, tudo corrige e tudo fortalece. Aqui reina tua proteção, tua luz e tua paz inabalável. Espírito Santo, estabelece agora uma paz plena sobre este lar, encerrando toda a influência sombria que tentou operar no invisível, atacar pelas brechas emocionais ou enfraquecer a estabilidade espiritual desta família.
Que a tua presença percorra cada canto desta casa com autoridade inquestionável, substituindo inquietações por descanso, medos por segurança e tensões por serenidade. Que tua luz invada cada ambiente, trazendo organização emocional, clareza espiritual e equilíbrio para o coração de todos que vivem aqui. Que nenhum movimento contrário encontre acesso ou permanência diante da tua força, que tudo transforma. Há batalhas que não enxergamos, pressões que não compreendemos e ataques que tentam agir silenciosamente, buscando minar a fé, roubar a esperança e enfraquecer vínculos familiares. Por isso, peço que o Senhor intervenha de forma definitiva, destruindo todas as obras das trevas que tentaram se levantar contra este lar. Que nenhuma tentativa de perturbação prospere, que nenhum espírito de confusão permaneça ativo e que nenhuma força contrária consiga manipular emoções, pensamentos ou atitudes. Que este lar seja completamente purificado e fortificado pela tua presença. Espírito Santo, preenche este ambiente com um descanso profundo que renova, restaura e fortalece. Que cada pessoa desta casa receba um toque que acalma tempestades internas, reorganiza o que estava desalinhado e cura áreas feridas pela pressão emocional ou pelas lutas invisíveis. Que todo peso seja removido, toda sobrecarga seja aliviada e toda tristeza seja substituída por esperança renovada. Que este lar viva dias de paz constante, guiado pela tua ação contínua que sustenta e protege. Há momentos em que a alma apenas precisa respirar novamente, sentir a leveza que vem do Senhor e perceber que há segurança até nos dias mais difíceis. Por isso, peço que o Senhor estabeleça sobre esta casa um tempo de calma duradoura, onde a paz não seja passageira, mas permanente, onde a tranquilidade não seja instável, mas sólida, onde a segurança emocional seja tão profunda que nada consiga abalar. Que este lar seja conhecido por um ambiente de equilíbrio, amor, ordem e presença divina que fortalece a todos. Espírito Santo, envolve agora cada pessoa desta casa com uma proteção completa, blindando sentimentos, pensamentos e decisões contra qualquer ataque espiritual que tente se aproximar. Que cada membro desta família caminhe sob tua orientação, percebendo o perigo antes que ele se manifeste, tomando decisões sábias e permanecendo firme mesmo quando as circunstâncias externas tentarem desestabilizar. Que este lar seja um território guardado, onde apenas aquilo que vem do Senhor encontra espaço para permanecer. Espírito Santo, finalizando esta oração, declaro que toda a ação das trevas sobre este lar está anulada e que a paz que vem do Senhor se estabelece de forma permanente. Que cada pessoa desta casa seja envolvida por tranquilidade, proteção e segurança espiritual, vivendo dias fortalecidos pela tua presença constante. Que nenhuma força contrária tenha autoridade para retornar. Que nenhuma perturbação consiga reacender-se e que nenhuma batalha invisível tenha permissão para operar novamente. Eu consagro este lar à tua presença e entrego cada vida deste lugar ao teu cuidado poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Depois desta oração, aquilo que antes parecia incontrolável começa a perder força, e a paz que o Espírito Santo estabeleceu passa a reorganizar pensamentos, restaurar emoções e fortalecer a atmosfera dentro do seu lar. Tudo aquilo que tentava agir nas sombras foi confrontado, neutralizado e totalmente desfeito pela presença que agora repousa sobre sua casa. Este é o momento em que você pode respirar com alívio, percebendo que a proteção do Senhor não apenas cercou sua família, mas também estabilizou cada área que estava sob pressão. A ação do Espírito Santo não é momentânea, ela permanece,
sustenta e transforma aquilo que antes parecia frágil, abrindo caminho para dias de descanso, sabedoria e equilíbrio espiritual. Se este conteúdo tocou seu coração e você deseja se aprofundar ainda mais nesse relacionamento real com o Espírito Santo, existe um material especial preparado com carinho, um e-book completo que pode fortalecer sua fé e levar sua vida espiritual para outro nível, ao mesmo tempo em que ajuda o canal a continuar produzindo orações poderosas como esta. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos orar por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.